Se os olhos são a janela da alma, o sorriso é a porta do coração. É com o sorriso que a gente expressa as mais puras emoções de alegria. Mas algumas pessoas acabam tendo um pouquinho de vergonha de expressar a sua felicidade por meio do sorriso. Por conta de problemas nos dentes um pouco tortos, isso acaba fazendo com que a própria autoestima dessa pessoa acabe sendo sacrificada. Mas a gente sabe que hoje existem tratamentos que podem mudar isso. E no Buscando Saúde de hoje, a gente vai falar sobre esses tratamentos. Roda a vinheta. Eu sou o João Thiago e esse é o Buscando Saúde e eu trouxe 2 especialistas hoje para falar sobre alinhadores estéticos e tratamento ortodôntico. Estão aqui comigo para conversar hoje o Dr. Leonardo Mendes e a doutora Sandra de Assis. Eles são cirurgiões dentistas especialistas em ortodontia. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui. Eu que agradeço estar aqui hoje, ter sido convidada por vocês aqui para trazer algumas informações que eu acho que pode esclarecer pessoas de todos os níveis, Agradeço também aqui o convite, Como a Sandra falou, a intenção nossa aqui é trazer conhecimento de um assunto tão em dia hoje, as pessoas nessa necessidade que sempre existiu, da correção do sorriso, e aqui a gente vai apresentar uma outra alternativa de tratamento para suprir alguns desejos aí que o paciente tem em relação à estética do tratamento, enfim. Mas eu queria começar puxando um pouquinho da raiz disso tudo. Tem a ver com autoestima, mas também tem a ver com saúde, com mastigação. Tem são vários motivos que levam as pessoas a fazerem um tratamento. Mas por que fazer um tratamento dentário? Por que fazer um tratamento ortodôntico é tão importante, doutora Sandra? Geralmente o paciente ele vem ao consultório buscando estética, Mas a coisa mais importante nisso tudo é a função. Se todos esses dentes que estão presentes na boca, eles estão bem articulados, equilibrados em termos de encaixe, vai gerar uma boa função e uma boa saúde. Em qualquer parte do corpo, se tem alguma coisa que não está funcionando bem, cedo ou tarde vai aparecer algum problema, Então, assim, geralmente a busca do paciente é pela estética. E o profissional, ele pensa não só no resultado estético, mas principalmente na função disso tudo. Às vezes até a queixa do paciente é uma coisa e a gente vai lá e propõe um tratamento mais extenso porque a gente visa, a gente sabe que só resolver uma coisa não vai trazer os benefícios ideais para o paciente. Não é só um espaço aberto, não é só um dente que está torto. É toda a engrenagem aí da mordida que vai levar a uma função mastigatória melhor, questão de equilíbrio muscular, enfim. Então é juntar essas duas características aí, estética e função para começo de tudo, Hoje a gente tem visto uma modernização nesse tipo de tratamento ortodôntico, principalmente por meio dos alinhadores estéticos. Eu queria que vocês explicassem pra gente o que são esses alinhadores estéticos e qual é a principal função deles. Eles fazem a mesma coisa que um aparelho, aquele aparelho antigo de metal que a gente colocava na boca faz também? Faz sim. Eles são, assim, vamos conceituar o que é alinhador estético, São placas transparentes que têm a capacidade de fazer movimentação nos dentes. Essas placas, elas são trocadas, Durante um período, de tempos em tempos, entre 7 e 14 dias, depende do caso. Cada caso tem uma indicação. E essa troca vai promovendo o posicionamento do dente para a direção correta. Um realinhamento desses dentes para dentro da arcada. Exatamente. E assim, é um aparelho, só que é um aparelho ortodôntico que não tem bracket. Muito estético. Desculpa, o que é esse? Brackets são aquelas pecinhas do aparelho convencional, que as pessoas, o que vem desde... Porque, na verdade, essa questão de aparelho foi evoluindo com o tempo. Se começou aqueles aparelhos de brackets metálicos, depois apareceram os brackets estéticos de cerâmica, de safira, que realmente, do ponto de vista esteticamente, melhorou muito, consideravelmente. E aí vieram os alinhadores, que tem um efeito muito mais estético, Ele dá... uma outra vantagem dos alinhadores é que você tem uma melhor previsibilidade desse tratamento, porque
como esses aparelhos são confeccionados através de modelos digitais, é feito um escaneamento da boca do paciente. Com essa imagem, vai ser avaliada essa mordida e a partir daí vai se produzir os alinhadores. Então, doutor Leonardo, a gente tem muito mais precisão na hora de colocar um aparelho desses. Mais conforto, o aparelho é removível, então ele tem uma facilidade para higienização. O aparelho convencional, ele por muitas vezes tem uma restrição de alimentação, né, Sandra? A gente orienta, porque pode ser que quebre aquelas pecinhas. Até a escovação fica Isso, difícil. exatamente. Você tem que comprar umas escovinhas especiais para você usar no vão, entre os brackets e tudo mais. Isso, Então, o que é que eu digo ao paciente assim? Qual o melhor aparelho? Então, assim, o melhor aparelho é aquele que resolve o problema do paciente. Mas o que é que o paciente ele quer além disso? Né? Ele quer um aparelho que seja estético, ele quer um aparelho que seja removível, ele quer um aparelho que tenha previsibilidade, né, que foi o que você perguntou, que é quando a gente, através de um planejamento digital, a gente consegue ter um tempo mais aproximado de tratamento comparado com a mecânica convencional, né, de tratamento. Mas a gente, então, tem muitas diferenças entre aquele tratamento convencional com os alinhadores estéticos hoje. Essas diferenças acabam se reproduzindo também no tempo de tratamento? A gente vê um tratamento, por ele ser mais preciso, ele consegue ser um pouco mais rápido? A pessoa consegue resolver aquele problema de alinhamento mais rápido, doutora Sandra? Sim, conseguimos. Inclusive, assim, se fala, tem alguns trabalhos que falam que você pode reduzir esse tempo de tratamento entre 30% e 50% do tempo. Né? Porque o bracket convencional, você está sujeito a forças da mastigação. O paciente às vezes quebra o bracket, uma pecinha dessa, isso interfere e demora um pouco a voltar para o consultório e a coisa que estava indo numa direção volta para. Já o alinhador não, ele envolve todo o dente de uma forma que ele é como se ele protegesse muito mais essa movimentação. E aí a gente consegue resultados mais precisos. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, né, que as pessoas saibam, é porque o tratamento com o alinhador, você vai ver como vai ficar o seu tratamento, quantos alinhadores você vai usar, essa previsibilidade que eu falei, porque você vai saber onde é o início, o meio e o fim desse tratamento. E em cada momento, em cada placa que você estiver trocando, você tem condição de saber que parte vai estar sendo movimentada. Não é, Léo? Exatamente. Essa precisão, né? Já teve um tratamento que eu comecei que eram 9 meses de tratamento. Então a gente começou com data de início e data de fim, né? E ela se cumpriu, essa data. É lógico que pode ser que não aconteça, né? E assim, resolver um problema de dentes tortos em 9 meses é realmente algo. Porque eu me lembro que amigos meus da adolescência até hoje ainda usam aparelho. É uma coisa que ainda não resolveu, então para durante um tempo, volta depois porque o dente voltou. E sempre tem esse vai e vem. O aparelho ele tem essa demora. Isso, tem. E o alinhador estético ele consegue ter essa precisão. A gente tem alguns alinhadores aqui, inclusive, só para mostrar, né, do que é feito, que material que é esse aqui que é usado para fazer esse alinhador. É um tipo de plástico. Deixa eu conseguir tirar um aqui. Tem um aqui já, João. Tem um aí na mão? Pronto. Tem um aqui na mão. Mais fácil. De que material é feito esse alinhador? Ele é um tipo de plástico, né? Que, assim, existem várias empresas no Brasil que trabalham com alinhadores. A mais conhecida de todas hoje é a Invisalign. Isso. Né? Mas ela é uma empresa que faz um alinhador. Ela não é o procedimento. O Invisalign eles têm uma liga de plástico exclusiva, então só eles têm a receita desse plástico deles, né? Então, mas de fato é um plástico chamado acetato, que é o que realmente é alinhado a outras coisas, vai promovendo a movimentação do dente. Vai promovendo essa mudança no sorriso da sorriso, pessoa. No sorriso. Isso dói? É um procedimento que dói? É um aparelho. Né? Eu falo para os pacientes. Doutor Leonardo, prefiro não falar nada. Não, mas eu falo para os pacientes. Vamos ser sinceros, né, Sandra? Sejamos sinceros, né? Porque eu acho que, afinal de contas, você vai ter uma movimentação do dente, só que comparado a um aparelho convencional, incomoda muito menos. Mas, assim, tudo que você vai pôr na boca, aliás, independente de aparelho, qualquer coisa que você for usar na boca, incomoda, vai acabar né? causando um incômodo. Exato. Então, inicialmente, os primeiros dias, logo que você começa o tratamento, aqueles primeiros 3 dias, a pressão o paciente vai sentir.
E os meus pacientes relatam o seguinte, que logo no começo, a primeira semana foi chato, mas depois, quando eu fazia essa troca, eu já quase não sentia. É um relato dos pacientes. É bem parecido, né? Que nem quando a gente, pelo menos a minha experiência, assim, quando no dia da instalação, né, coloca, eu digo ao paciente, geralmente é tipo um sapato novo, né, que você coloca lá e ele está se acomodando ainda. Ainda está ajeitando no Isso, pé. E aí já nas sessões seguintes, o próprio paciente tira a placa com a maior facilidade, melhor, né, Sandra? Melhor do que a gente. Porque ele já criou o jeitinho dele ali de tirar, sabe? Várias vezes. Não, doutor, deixa que eu tiro. Aí vai lá e vai no cantinho lá e tira o alinhador, porque ele já está familiarizado com isso. É bem aí. Mas dá muito trabalho para tirar, colocar? Esse procedimento é uma coisa muito simples, muito que a pessoa mesmo vai fazer. Ela faz melhor que o próprio dentista. E ele pode ser usado tanto nos dentes superiores quanto inferiores? Sim. Vai depender da indicação do caso, né? Na maioria das vezes são os 2 arcos que a gente trabalha, mas se só tiver indicação de tratar um arco, ele vai tratar só um arco. E, João, uma característica, né? Só uma informação. O que eu percebo, né, lá na demanda lá da clínica, tudo, é que assim, a característica dos pacientes hoje que buscam alinhadores, geralmente assim, são adultos jovens e muitos que já tiveram experiência com o aparelho ortodôntico no passado e não cogitam usar aparelho hoje em dia. Então, quando a Sandra falou, né, do doer, né, a gente sente realmente a pressão e tudo mais, mas nada comparado com o aparelho fixo. O aparelho fixo ele tem acessórios, né, por mais que cada vez mais se tenha buscado, né, ter brackets mais anatômicos e mais acessórios também, com pontas arredondadas, tudo, mas gera aquele incômodo, né, no lábio, na bochecha, é um fiozinho que corre, por mais que a gente deixe tudo ali muito arrumado para não trazer nenhum transtorno, pode acontecer um transtorno, né? Então, quando o paciente que já usou o aparelho, ele tem uma nova necessidade, né, de uma o que chama de recidiva, né, voltou alguma coisa ali e tudo mais, ele não cogita mais usar o aparelho convencional. E aí é esse perfil hoje que eu vejo muito de pacientes que buscam tratamento com alinhadores. Uma diferença que a gente vê também entre o alinhador estético e o aparelho convencional é que o aparelho convencional, você não tira ele da boca. Ele fica ali e isso acaba ajudando também na disciplina. Mas o tratamento é mais longo. O alinhador estético, ele é um aparelho que você consegue tirar ele a qualquer momento. Então, eu vou para uma festa, não quero ir com ele. Eu tiro ele e deixo ele de lado. Isso também acaba atrapalhando o tratamento? Então, uma orientação que eu dou aos pacientes é... O tempo de uso estimado desse alinhador são 22 horas por dia, né? Então, realmente o paciente tem que ter essa disciplina. Ele, inclusive, dorme com o aparelho. Dorme com ele. Então, ele pode retirar para comer, que é um grande impedimento, às vezes até da ortodontia fixa, por mais que a gente use ali resinas de altíssima qualidade, mas um caranguejo, uma maçã, alguma coisa mais dura, corre o risco de quebrar o aparelho. Então, assim, um benefício dos alinhadores é justamente esse, né? Remove para comer. E aí o que orienta o paciente, né? Tipo assim, você vai para um evento social, uma festa, num sábado à noite. Eu oriento ele que ele pode tirar o alinhador para ir para essa festa, né? Agora até disse várias vezes alguns pacientes. Agora você vai para uma festa todo dia, aí outra história. Aí vamos repensar esse tratamento, isso, né? Então assim, isso é permitido, né? Então muitas vezes a gente até se depara com alguns desafios, Sandra, eu acredito que você já passou por isso também, de o paciente chega hoje e ele vai se formar daqui a 6 meses e ele quer o tratamento dele pronto daqui a 6 meses. Com a ortodontia fixa, a gente tem as limitações biológicas do próprio tratamento. A gente não tem como pular etapas, né? Caso a gente pule etapas, a gente pode estar gerando efeitos colaterais que vão ser bem danosos para o paciente a médio e longo prazo. Mas com alinhador, a gente tem aquela questão da previsibilidade, que pode ser que o tratamento dele dure esse tempo, ou até mesmo que não dure, ele pode muito bem ir para o evento que ele deseja sem o alinhador. Exato. O tratamento dele vai estar acontecendo, mas naquele momento ali, do casamento, da formatura, do batizado do filho e tudo mais, ele vai estar sem o aparelho. Então isso é uma grande vantagem e é o que o paciente busca muito hoje em dia. Doutora Sandra, a gente estava falando aqui em off, agora há pouco, sobre essa cultura da velocidade. Né? Sobre, não, eu preciso desse tratamento para ontem, eu preciso que meus dentes se alinhem amanhã. Amanhã eu preciso estar com um sorriso perfeito. Isso também prejudica bastante o tratamento, né? Com certeza. No caso do alinhador que dá a liberdade para o paciente de tirar num determinado evento que ele precise participar, eu deixo claro para os meus pacientes, esse tempo que você tirou esse aparelho, o alinhador, você tem que compensar na troca. Então, se você faz uma troca,
a cada 10 dias e você sabe que durante essa semana você teve falhas, então você vai trocar com 11, dependendo do tempo da falha que você não utilizou o aparelho. Né? E assim, alguns pacientes, como você já tem uma previsibilidade, você tem um programa de computador que diz quantos alinhadores você vai usar, quanto tempo aproximadamente você vai usar. Você já tem essa consciência, o paciente também tem que ter a consciência que ele precisa cumprir com as horas de uso dele. Isso é muito importante. Ô Sandra, e outra coisa, no tratamento com alinhadores, né, como a Sandra falou, a gente tem um planejamento digital. Então, assim, quem faz todo o planejamento do caso é o ortodontista, né? Às vezes até já ventilou por aí que é só trocar as placas e manda as placas, não. Mas não é assim. Não. Existe um planejamento para cada aquele planejamento, fase desse processo. O planejamento vem de acordo com o que o ortodontista ele escreve, né? Então, e aí vem uma animação, né, uma simulação do caso do paciente com cada etapa correspondente a cada placa que ele está usando. Então, o paciente ele consegue enxergar o final do tratamento dele. E isso é motivador para ele também. Então, ontem mesmo, né, eu aprovei um caso junto com um paciente que ele viu a queixa maior dele resolvida virtualmente. Então, assim, para a gente chegar naquele resultado, ele até se motiva mais a usar, porque ele enxerga ali, realmente é visual para ele como o tratamento dele vai ficar. Então, isso ajuda bastante. Então, quando a gente for fazer as somas do tempo de tratamento, o tratamento dele ia durar 7 meses. Com o alinhador, né? Correndo tudo como planejado. E ele até disse assim, doutor, em 7 meses vou ter o sorriso que eu queria. Então isso é muito forte, assim, sabe? Em 7 meses eu vou ter o sorriso que eu queria. Olha que frase isso ele tem aquele forte, né? 35 anos, trabalha com público, então... Pra ele isso é importante. Isso aí pra gente também, né? Isso é o que move a gente como profissional, como dentista. A satisfação do paciente, né? É muito bom, gente. Quando o paciente faz, ai, como eu gostei, que bom. Eu tô me sentindo outra pessoa. Isso é muito importante. Acaba que a gente vê, não, vale o investimento. Vale. Mas vamos falar de investimento. Esse investimento para fazer um alinhador estético como esse, vocês estão falando, tem que trocar as placas de tanto em tanto tempo. Se há essa troca de placas, então você tem um custo contínuo aí com relação a esse tratamento. Esse custo é maior do que o dos aparelhos ortodônticos convencionais? É similar? Como é que funciona mais ou menos isso? Geralmente é um tratamento fechado, né? É um valor fechado de tratamento. Então a gente apresenta lá o número de placas, a proposta do plano e esse plano é X. Se a gente vai converter isso para a ortodontia convencional, então na ortodontia convencional você tem o valor do aparelho, você tem aquelas manutenções mensais que acaba sendo assim... a gente não consegue ter tanta precisão de quantos meses exatos vão ser. Você tem as possíveis intercorrências de quebra de bracket, de soltou um fio e aí o tratamento dura mais. Ou o paciente ele vai lá, tem que fazer a reposição de um aparelho que quebrou, que ele perdeu, enfim. Então, na soma do final, a médio prazo, é bem correspondente, né? E aí você soma ainda mais as vantagens de você ter um aparelho que ele é estético, ele é removível, ele não traz as privações de você, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. Tanto que é algo eu vejo isso muito forte no paciente, principalmente pacientes adultos que já têm uma vida social mais ativa, ele não quer a restrição de não poder comer um caranguejo na praia, pronto, vai chegar período junino. Então as próprias empresas elas usam como campanhas de marketing o uso de você comer um milho assado, aquela paçoquinha, porque tudo entrando no meio do aparelho. E a questão da quebra também, né? Então você viaja para você passar um carnaval, um São João, e você lá na viagem, você morde ali alguma coisa, e aquela pecinha solta e passa o feriado todo lhe furando, lhe machucando, tudo. Então, essas vantagens, elas também estão na soma desse valor. Isso, elas também têm que ser somadas, né? Isso. E aí o paciente vai ver aquilo, o que está dentro das condições dele, do que ele está disposto a comprar, né? Eu quero um tratamento, eu quero resolver meu problema, beleza. Qualquer aparelho vai resolver. Mas o que é que você quer além disso, né? Então você vai estar investindo para esse além também. Tranquilidade, segurança e velocidade no tratamento. Isso, estética e tudo mais. Uma outra coisa que a Leonardo estava falando, e eu lembrei aqui que eu acho que é bom falar, é o seguinte. Às vezes você pode se programar e não atrapalhar o seu tratamento. Então vamos supor que você vai fazer uma viagem e você já sabe, sei lá, eu vou passar... Algumas pessoas, eu vou fazer um estágio, vou fazer um curso, eu vou passar 3 meses na Europa, por exemplo. Dependendo do caso, você pode levar aquela quantidade de alinhadores e o ortodontista já deixar toda a programação na boca do paciente pronta
para que ele troque aqueles alinhadores durante 3 meses. Ou seja, você já tem todo um tratamento preparado, tudo isso já está previsto. Exato, isso né? não vai, esse tratamento não vai parar, ele vai continuar acontecendo. Então, assim, eu acho que é mais um momento de previsibilidade, né? Então, nós temos, assim, um certo conforto nesse tipo de tratamento. E até também, Sandra, para o paciente, você tocou um ponto bem interessante, que é essa questão da... Às vezes a gente se depara muito com pacientes que têm trabalho embarcado, que passam uma temporada fora. Então, eu via muito um impedimento na ortodontia convencional do tratamento ficar parado aquele período ali. Então, com os alinhadores, né, a gente já sabendo esse perfil do paciente de início, já ajuda, mas mesmo durante, por exemplo, tem pacientes aqui que moram em outras cidades, que já foi programado isso. Por exemplo, tem um paciente que veio semana passada, ele estava há 3 meses na cidade dele, a gente enviando as placas e acompanhando. E dá para enviar pelo correio, por entregador. E aí, quando ele voltou, a gente foi ver, né, a etapa que ele estava agora, comparando com o planejamento, e estava tudo batendo, porque ele é super disciplinado, foi um planejamento bem feito e tudo mais. Então, não era um impedimento para ele tratar, já que ele tem uma vida de viagem, de instabilidade física, digamos assim, de ponto físico, entendeu? Muito bem. Eu conversei com Sandra de Assis e Leonardo Mendes, cirurgiões dentistas e especialistas em ortodontia. Muito obrigado por essa conversa. Esse foi o Buscando Saúde. Se você quer recuperar o seu sorriso, aproveite esses aparelhos novos, esses alinhadores estéticos. Se você quer saber um pouco mais sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, procure a Dr. Play. A gente está na internet, no site www.drplay.com.br, no Instagram, no @drplay.tv e no YouTube, Dr. Play. Dr. Play, transmitimos saúde. Até a próxima.